Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Pedimos perdão pela demora, temos que resolver alguns assuntos antes de começarmos, mas estamos aqui no nome do Senhor Jesus, para dar o capítulo 12 do profeta Zacarias. A gente vai perceber que agora realmente, se findando o livro do profeta Zacarias, a gente percebe que está bem as profecias bem escatológicas, profecias realmente falando sobre Jesus, sobre a sua primeira vinda e também sobre a sua segunda vinda. Como a gente hoje vai também falar um pouco sobre isso, em relação também ao sofrimento ali, do Messias, como o próprio Cristo sempre disse, que as Escrituras sempre falavam em seu respeito, sobre ele. Infelizmente, muitos judeus, não acreditaram naquela época, até hoje muitos não acreditam e estão esperando um Messias. Queremos lembrar, orar também hoje em especial pela a mãe, a diaconisa Rosicleide, a avó da esposa do pastor aqui, que ela está hospitalizada, para que o Senhor possa recuperar, trazer de volta, para se estar conosco novamente, não é, vó? Para a gente jogar aquele dominó. Vó gosta do dominó, viu? E sabe, pensa, não só gosta não, mas sabe muito. Tem que estar ligado para não levar a rebuchuda dela. Então é uma pessoa muito querida por nós, muito amada, pelos seus familiares, pelos seus amigos, por todos, Uma pessoa realmente carismática. Então pelo menos eu não tenho o que dizer dela, e a gente ora para que a sua saúde seja estabelecida novamente. Amém. Graça e paz a todos os que estão entrando aí. Compartilhe hoje um capítulo muito bom, falando aí muitas coisas acerca de profecias messiânicas, muitas coisas boas nesse capítulo, e vale a pena você compartilhar a palavra de Deus, porque sempre nós temos trazido aqui a palavra da cruz. E se a palavra da cruz não converter, meu irmão, os corações, nada mais converte. Se você vê um lugar que está cheio, que não prega a palavra da cruz, na verdade ali está só aglomerando pessoas, porque não está salvando. Porque o que salva é a palavra da cruz, o que salva é a pregação do Evangelho. Amém? Então, todos fiquem na paz. Aqueles que puderem compartilhar, vão compartilhando, que nós vamos começar esse estudo dessa noite. Amém? Amém. Graças e paz a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar estudando mais um capítulo do livro de Zacarias, mais um capítulo dos profetas menores, a qual já estamos encerrando, E como foi falado, lembrando que Zacarias, ele é considerado, por muitos, como um livro, é o Apocalipse do Antigo Testamento, devido às profecias ali que são proferidas por ele. Isso mesmo, meus irmãos. Vamos adentrar. Primeiro iremos orar, pedir para nosso irmão Jadson fazer essa oração inicial para a gente, enfim, entrar no estudo. Amém, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por estar aqui mais uma vez na tua presença, por aprender mais de ti, Pai. Abre nossas mentes para que nós venhamos absorver, Pai, a tua palavra, para que nós podemos aplicar essa palavra em nossas vidas. Iluminamente do presbítero Anderson, fala, Senhor, usa teu servo, traz, Senhor, a tua palavra para que nós a compreendamos. E queremos te pedir também, Pai, pela vida da mãe da irmã Rose, que o Senhor entre, Pai, com providência. Só tu, Senhor, só tu tens o poder de curar, Pai. Só nós estamos aqui, Pai, pedindo, Senhor, pela vida da nossa irmã, e que o Senhor também se faça presente, Pai, com ela ali, nesse momento difícil.
que o Senhor também vele, Senhor, e pelas aquelas pessoas que estão feridas também, que estão ali no hospital, pelos parentes que perderam também seus entes queridos devido a esse vírus ou devido a qualquer acidente. Que o Senhor venha confortar também essas famílias, Pai. E é isso que te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o capítulo 12 começa assim, versículo 1. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, a palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Então, esse primeiro versículo, o primeiro versículo a gente vê aqui o profeta, claro, usado pelo Espírito Santo, exaltando o soberano, o verdadeiro soberano, o Criador. Claro que o versículo aqui se finaliza com 2 pontos, ou seja, que vai vir qual é a palavra, mas eu queria parar um pouco para que a gente, algo que muitas vezes é tão escasso hoje, que é reconhecer, realmente declarar que o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Criador, Ele é que estabelece todo o alicerce, ainda que o mundo, meus irmãos, não esteja do jeito que está, ainda que a gente ache que não tem jeito, Deus nos entregou a própria sorte, assim como os próprios racionalistas pregavam dessa forma, falavam dessa forma. Deus criou aqui, subiu e deixou a gente se virar. Não é isso. A Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que Ele é um Deus que zela, é um Deus que realmente é Deus de todos. Salvador é diferente, mas Ele é Deus de todos. Ele é Deus do espírita, do umbandista, do budista, do islâmico, do islâmico e de N coisas, meus irmãos. Ele é Deus de todos. Ele criou tudo. O alicerce foi pelo seu poder, pela sua palavra, foi estabeleceu a terra e que forma o espírito do ser humano dentro dele, mais uma vez trazendo aquele conceito que muito debatido, de corpo, alma, espírito, Tricotomia. Dicotomia. Pronto, Então, trazendo mais esse conceito aqui, para a gente fundamentar mais esse conceito. Eu não vou entrar nessa seara porque é uma seara bem complicada. Eu tenho ali, eu acredito, que eu não vou falar o que aqui, mas eu acredito, tenho a minha Nós temos nossa convicção. Existe essa palavra que estava me faltando. Então, a convicção, e eu não vou entrar nessa seara. Só estou falando aqui ressaltando o Deus Criador, o Deus realmente que fez todas as coisas e que o Espírito, Ele colocou no homem e que vai, como diz Salomão, voltará para o seu Criador. Agora, não sei se a alma vai, o Espírito vai voltar, mas é um assunto bem bem complicado para se falar em poucos minutos, que até hoje não tem realmente o consenso teológico sobre essa questão aí, de corpo, alma, espírito, ou se é só corpo e alma e dicotomia, Isso a gente deixa para um próximo vídeo, especificamente para isso. É um assunto bem interessante que a gente podia conversar mais na frente. Mas eu só queria ressaltar esse primeiro versículo, o profeta aqui exaltando o nome do Senhor. E aqui ele começa falando, Além de exaltar o nome do Senhor, ele estabelece aqui que não é um Deus com D minúsculo que está falando, porque você sabe que nesse momento aqui eles saíram do exílio, onde ali as pessoas adoravam outros deuses, e aqui ele faz um contraste. Olha, o Deus que está falando com Israel, o Deus que deu essa palavra aqui, é o Deus que criador, é o Deus que criou tudo, é o Deus que estabelece, é o Deus que deu o espírito ao homem,
é o Deus verdadeiro. Não é esses deuses que essas pessoas seguiam, não é os deuses lá da Babilônia, não é os deuses dos arredores aqui, não. É o Deus verdadeiro que está falando. Então ele coloca aqui um ponto aqui. Isso dá uma autoridade. Além de pontuar quem realmente está falando, causa também uma autoridade, né, na palavra. Isso mesmo. Então agora entraremos, né, propriamente na palavra que o profeta vai trazer para a nação, né, de Israel. E aqui é a nação como um todo, como a gente falou semana passada. Aqui não existia mais o reino do sul ou o reino do norte. Os dois reinos, novamente, Deus unifica. Assim como Deus permitiu que se dividisse, Deus agora traz, né, traz o reino do sul, que foi levado para a Babilônia, e o reino do norte, que, né, alguns que voltaram, né, lá da Síria, poucos, e que se misturaram ali, né, foi onde nasceram os samaritanos. Então Deus agora a palavra é tanto para o reino do sul como para o reino do norte, ou seja, vamos colocar de forma melhor, um só reino, o reino de Israel, a nação de Israel. Então, do capítulo 2 até do versículo 2 até o versículo 9, meus irmãos, a gente vai ver a palavra aqui específica sobre o futuro dessa nação. Essa nação passou 70 anos como cativa, fora, né, outros cativeiros que já existiram. Na verdade, só dois, né? Tecnicamente só dois, né? O do Egito, só que eles passaram alguns anos sendo, digamos, vassalos, sendo realmente escravizados, mas dentro da sua própria terra, mas levado para outra terra só duas vezes, né? Primeiro lá no Egito, lá atrás, e depois o cativeiro babilônico. Então, é um povo que estava recém-chegado, né? Fazia 15, 20 anos no máximo que tinha voltado, saído do exílio babilônico. Então, Deus aqui, né, como a gente já vinha sempre falando, o próprio profeta falando, sobre a restauração de Israel. E, mais do que nunca, meus irmãos, findando o livro do profeta Zacarias, a gente vai ver isso mais forte. Só que é uma restauração que não é para, como eles achavam, para aquele momento. E principalmente aqui, essa restauração aqui, eu falo, do verso 2 até o 9, a gente vai ver aqui, que falando sobre o futuro, a palavra sobre o futuro do povo, mas bem mais na frente, né? De algo meio escatológico, algo, né, que não é para aquele momento, por mais que eles achassem que aquele momento não é. Aqui a gente vai ver que quando ele fala naquele dia, a gente sabe que é algo já falando sobre a vinda de Cristo, né? Não é nem na primeira, a volta de Cristo, no caso, a vinda, a volta de Cristo. A gente vai ler aqui do 2 ao 9. E esse futuro, a gente vai dividir aqui, né, em duas partes do futuro, né? A primeira parte, quando do 2 ao 6, quando Deus usa o povo como, né, um instrumento de juízo. Israel agora vai ser, assim como Deus usou Babilônia, usou a Síria, usou o Egito, outras nações para ser o juízo de Deus sobre o seu povo, agora Deus restaurou a sorte da sua nação, do seu povo, e a sua nação vai ser o instrumento de juízo contra os inimigos de Yahvé. E dos versos 7 e 8 a gente vai ver o livramento final que o Deus vai dar, né, ao seu povo. Tudo dentro dessa palavra sobre o futuro de Israel. Então, do 2 ao 6, o instrumento, né, o povo de Israel como instrumento de juízo para Deus, né, eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também em Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalguem sobre ele. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei
de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé, Todo-Poderoso dos Exércitos, é o seu Elohim, ou seja, é o seu Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez, no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Então, meus irmãos, é uma clara profecia escatológica aqui, né? Se você ler lá no Apocalipse capítulo 16, você vai entender bem o que o profeta está falando sobre essa questão, né? Como ele fala da taça, né? O capítulo 16 fala muito sobre essa questão, né? Das taças que vão ser derramadas, né? Sobre os flagelos. Então, Deus vai usar, né, aqui o povo como, né, o povo de Jerusalém, ou a nação de Israel, como o seu instrumento de juízo para as nações pagãs, para aquelas nações que não querem nada com Deus, que realmente querem ser inimigas de Deus, que querem sitiar, que querem ainda guerrear contra o povo de Deus. Então, Deus vai usar o seu povo para juízo. E claramente aqui não tem como até no próprio comentário bíblico do NVI, né, comentarista lá, o Bruce, alguma coisa que eu esqueci o nome, ele disse que, Bruce não, é o outro comentarista que eu esqueci, ele disse que qualquer forma de a gente querer trazer essa profecia aqui para a história é infundada. Não tem como eu dizer que isso aconteceu, porque não aconteceu. Exato. Não tem como. Então, qualquer um que queira falar que isso aqui é algo histórico, é algo que aconteceu naquele povo, é infundado, porque isso não aconteceu. Isso vai acontecer. Alguns querem ligar isso aqui ao tempo dos Macabeus, né? Não tem como. Não tem. E outros judeus, eles querem ligar isso aqui com a Guerra dos 6 anos, né? Que houve lá em Israel, onde várias nações, logo quando Israel se estabeleceu como nação, né, pela ONU, lá em 1948, várias nações se reuniram contra Israel. E milagrosamente, Israel, ali, cremos que foi algo divino ali, que milagrosamente Israel venceu aquelas nações. Né? Mesmo sendo uma nação recém-formada militarmente, mesmo estando ali se organizando ainda, mas conseguiu derrotar aquelas nações que se uniram contra ela. E muitos estudiosos querem ligar esse momento a esse versículo, só que não tem como, porque ali foram algumas nações. Aqui o versículo deixa claro que vai ser todas as nações contra Israel. Se encaixando com Apocalipse 16. Isso só encaixa com o Apocalipse. Isso só encaixa com o fim dos tempos. E você entende Israel aqui, não um Israel material, mas algo escatológico aqui. O povo de Deus, né? O povo de Deus sendo reunido e o mundo contra o povo de Deus. Isso. Não é... Quando fala aqui, claro, lembre-se que, né, a Bíblia veio dos judeus, né? Então, né, a salvação veio dos judeus, né? Então não tem como ele usar outro povo para falar sobre o que Deus. Então, como disse o pastor, é um povo aqui é um Israel espiritual aqui, né? O povo de Deus. O povo de Deus não é só o povo de Israel. O povo de Deus é aquele que crê no seu Filho, que recebeu o seu Filho como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, né? Então, e outro cerco que houve em Israel, né? Porque o versículo aqui ele fala de cerco, né? O outro cerco que houve em Israel foi no ano 70, né? Ano 70 após o nascimento de Cristo. Só que nesse cerco que houve, Israel foi massacrado, Israel não venceu. E foi apenas uma nação, apenas em Roma, né? Exato, e foi apenas Roma. E Israel perdeu feio, né? Foi massacrado. Então, a Jerusalém foi queimada.
Tanto é que perdeu um pouco, né, da sua identidade, porque Israel praticamente passou mais de 1000 anos sem ser nação. Né? Passou o tempo como uma nação francesa, como nação inglesa, como nação, né, árabe. Por muitos anos foi os sarracenos foram que predominaram lá, entendeu? As guerras santas, né? As cruzadas, né, que existiram, né? Muitos filmes a gente vê aí que houve realmente que as cruzadas, claro que não foi aquela fantasia tudo que se colocaram ali, né? Era bem, se você acha que aquilo era sangrento, era bem mais sangrento na vida real. Então, né, Israel passou cerca de 1000 anos praticamente, né, para realmente se tornar nação, voltar a ser nação. Então, eu sei que foi tão forte, né, no ano 70, claro, como a gente falou semana passada, né, resultado da incredulidade deles, de ter matado o filho de Deus. Veio para os seus, mas os seus não receberam, como bem disse o pastor Samuel, né? Quando Pilatos disse, olha, eu lavo meus mãos do sangue desse homem. Que foi que disseram? Que caia sobre nós e nossos filhos o seu sangue. E realmente caiu, né? E o próprio Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das asas, né? Como uma galinha coloca os seus pintinhos, né? Mas você não quis, né? Chorando, quantas vezes, né? Jesus chorou, né? Porque ele já sabia o que ia acontecer com Jerusalém, com o povo duro ali, né? Então, mas não tem como, né? É infundado você querer acreditar que isso já aconteceu, que isso é uma questão fato histórico. Então não tem uma questão histórica aqui. Isso é algo que vai acontecer. É algo que, se você ler capítulo 16 de Apocalipse, você vai entender bem. Você pega esse aqui, Zacarias 12, e vai para ele, e você vai ver que realmente é um encaixe sobre o que realmente vai acontecer naquela última guerra ali. A gente já havia falado, né, até sobre as profecias escatológicas, além de Zacarias, nós falamos sobre aquele dia, né? Isso. Naquele dia, todas as nações, né, vão se levantar contra Israel, o povo de Deus, né? Quando diz naquele dia, você já sabe. Naquele dia, meus irmãos, já geralmente falando sobre o juízo final. Um ou outro, como Joel, né, naquele dia, falando sobre a questão do Espírito Santo. Mas Joel, ele fala assim, nos últimos dias, é verdade. Ele não é específico naquele dia. Né? É verdade. Então, nos últimos dias, é verdade. Então, realmente, ali é os últimos dias, né? E como disse o apóstolo João, filhinhos, estamos vivendo a última hora. Há 1.600 anos atrás. 1900. Isso, 1900. Imagina agora. Acho que a gente está nos milésimos finais da vinda de Cristo. Então, meus irmãos, não tem como a gente realmente fundamentar como algo histórico, algo que já aconteceu. Não aconteceu. Algo que realmente vai acontecer. E aqui Deus vai dizer na guerra final ali que não vai ser uma guerra, vai ser um massacre. Agora, ao contrário, né? Massacre de Deus diante das nações. Israel por muito tempo foi massacrado, agora vai ser diferente. Porque agora Deus está com ele, né? Como a gente leu no versículo, né? No versículo 5, né? Eles são fortes, os líderes, né, cogitarão, os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé, o Todo-Poderoso, né, o seu Deus está com eles. Então, quando Deus realmente vai estar ali, então o povo realmente não vai ser uma guerra, vai ser um massacre, né? A gente vê aquele filme, né, Megiddo, né, o filme lá, que realmente aqui é perto do Vale do Megiddo aqui e tal. Então, a gente viu o filme lá, vendo aquela guerra, aquela coisa toda, né? Eles vão tentar mesmo. Se o filme falasse, né, o que o texto, né, tem alguns textos dos profetas, se não me engano, é que fala que ali os povos, né, serão esmagados, né, que ele compara ali ao lagar ali, se eu não me engano, como uvas sendo esmagadas ali, sobre, né, no caso, o Senhor esmagando ali todas as nações, né? Então, não vai ser uma guerra, vai ser realmente, quando Deus realmente meu irmão, ali, não é guerra, né?
tecnicamente Deus não tem inimigos, porque Deus não enxerga ninguém, né? Não enxerga, inimigo não enxerga mesmo. Deus realmente é soberano, não tem para onde ir. Um oponente ele tem que ser comparado ao outro. Ao outro, justamente. Se não há comparação, então não há oponente, né? Então é o que acontece com aqueles que vão de encontro a Deus, com aqueles que são inimigos, se constituem inimigos de Deus. Então eles já se autodeclararam ali perdedores, porque não há quem vença o Senhor, né? Então quando Satanás se rebeliou, né, ele já se ali assinou a sua derrota, porque não há quem enfrente Deus. Então veja que em momento algum a Bíblia chama de Satanás inimigo de Deus, porque não tem comparação entre Deus e o diabo. A Bíblia chama Satanás de nosso inimigo, nosso adversário. Inimigo das nossas almas, né? Inimigo das nossas almas, nosso adversário. Isso. Né? A diabo já é adversário, né? O nome diabo é adversários. Então, jamais a Bíblia chama o diabo de inimigo, de oponente de Deus, de adversário de Deus, porque não há. Essa guerra mesmo que se falam aí, né? Que o diabo colocou para fazer para as pessoas falar essa besteira, a guerra entre Deus e o diabo. Não existe guerra entre Deus e o diabo. Não existe. É algo que querem manipular, querem para realmente mitigar, diminuir a soberania de Deus. E a soberania de Deus jamais será diminuída, jamais será mitigada. Porque Ele é soberano. Como a gente leu no versículo 1, Ele é o Criador de tudo, que estabeleceu todos os limites, que criou o Espírito que está dentro do homem, tudo. Então, como disse o pastor, porque você é o seu adversário, ele tem que ser pelo menos assim. Mas se não tem ninguém nem assim com Deus, quanto mais assim. Então, entendeu? Então, não existe a questão da guerra entre Deus e o diabo. Vão se levantar? Vão. Por que o diabo ataca o homem? Porque o homem é fraco, é frágil. Ele vai tocar realmente onde é fraco. E outra coisa, ele só vai atacar se Deus assim permitir. A gente vê isso aí, né, claramente com Jó, no livro de Jó. E vê também quando Jesus fala para Pedro, né? Olha, Satanás pediu para te peneirar, né? Peneirar como um trigo. E interessante que Jesus disse, mas eu orei para que Deus livrasse vocês de diabo fazer isso. Não, Jesus disse não. Eu orei para que vocês não desfaleçam, para que vocês não se percam. Ou seja, Jesus já tinha permitido. Jesus tinha dado carta branca para o diabo, até onde Jesus deu o limite, pintar e rolar ali, e foi o que aconteceu. Quando começou as perseguições, tudo mais, aquela coisa toda, vocês acham o quê, meus irmãos? Foi o diabo, mas o diabo estava ali, digamos, sob a égide do Senhor Jesus. Não passava uma vírgula sequer, um pontinho a mais do que Jesus disse, não, até aqui. Porque Jesus usou por muitos anos a vida do apóstolo Paulo, e por muitos anos ele passou quase dado como morto, apedrejado várias vezes, açoitado, isso e aquilo outro. Quando chegou o tempo, já velho, Jesus disse, pronto, agora pode matar ele, diabo. Pronto, ele foi decapitado. Estevão, Jesus quis que ele morresse rápido, não foi como os outros ali. Que a morte de Estevão serviu para espalhar o evangelho. Foi começar ali o início das perseguições. Porque não entenderam, você vê, não entenderam o que Jesus falou, né? Seriam meus testemunhos, né? Primeiro em Jerusalém, Samaria, e eles ficaram só ali. Então Jesus disse, então eu vou apertar um pouquinho aqui, aí eu queria só se espalhou. Salientar, eu sei que assim, não tem muito a ver assim, com o texto, mas serve para a gente, né, para nossa experiência, né, de leitura bíblica. O importante da gente ler e entender a Bíblia como um plano de Deus por completo. Porque muitas vezes a gente pega um trecho aqui e quer aplicar para a nossa vida, só que aquele texto ali, ele teve o seu propósito,
A gente tem que entender o que é que o Senhor está passando para nós ali, o que é que a gente pode tirar de aplicação. E muitas vezes, sem entender o quadro geral assim do que o Senhor ele quer passar, as pessoas caem nesse erro, né, de fazer esse dualismo entre Deus e o diabo que não existe. Verdade. Deus está acima de tudo. Então, meus irmãos, do verso 2 ao 6 a gente leu aqui, né, o profeta falando sobre o futuro da nação de Israel, do povo de Deus, como um instrumento que vai ser usado, no futuro vai ser usada como instrumento de juízo, para Deus. E do 7 ao 8 aqui, a gente vai ler sobre o livramento final que Deus dará para o seu povo. Versículo 7. Eis que Yahvé também salvará as tendas de Judá, para que também a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeça sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como um anjo de Yahvé diante deles. Então, a gente vê que nessa segunda parte do futuro de Israel, do povo de Deus, a salvação, o livramento final. Versículo 7, esse que também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeça sobre Judá, ou seja, não vai haver distinção. É povo de Deus, é povo. Não vai haver Judá, Jerusalém. Então, Deus aqui nos fala que não vai haver distinção aqui. Então, Deus também salvará. Assim que vai salvar uma, vai salvar a outra. Para que não haja, como ele diz, para que não, Jerusalém não se engrandeça sobre Judá. Então, não tem essa distinção aqui. Então, se é povo de Deus, seja judeus, como disse Jesus, como disse Paulo, seja judeu, grego, escravo, livre, se crê em Cristo, se o segue, se tem como realmente seu Salvador, ele é nação do Senhor, ele é povo de Deus. Deus não vai salvar esse aqui, não, Deus vai salvar tanto um como o outro. É o que o versículo 7 está nos falando aqui. Que não vai ver essa distinção, para que ninguém se engrandeça. Olha, eu fui salvo, vocês não. Primeiro foi eu, depois tu. Não. A gente sabe que não é desse jeito. E no versículo 8 a gente vê, e naquele dia também, os habitantes, os mais fracos serão fortes como o rei Davi. O exemplo do rei Davi, que passou sua vida praticamente toda foi guerreando, lutando contra gigantes, lutando ali várias, se você ler lá ali o final do 1 Samuel e 2 Samuel e 1 Crônicas também, você vai ver muitas histórias sobre o rei Davi, sobre os seus valentes. Por isso que o profeta aqui faz essa ligação, será tão forte como o rei Davi, porque o povo conhecia. Existiam os livros das crônicas, que tinha todas as histórias dos reis, todas as suas conquistas, suas... agora esqueci aquele nome que os gregos usavam muito quando saíam numa viagem para... então, suas... agora esqueci o nome. Então, por isso que ele faz esse comparativo aqui, serão tão fortes como o rei Davi. Porque o rei Davi era um rei realmente que, digamos, militarmente, e também até foi o rei que, financeiramente era muito... Foi o rei que basicamente trouxe paz ali à nação toda de Israel perante as outras nações, ao redor. E as nações tinham medo de quando Davi estava como rei ali, de invadir. Tanto é que você vê que quando Davi, assim que Davi faleceu, que assumiu Salomão, muitas nações que estavam ali sob a égide de Israel se rebelaram. O próprio filho, um dos próprios, Roboão, não esqueci qual foi, acho que foi Roboão. Roboão, não esqueci qual Jeroboão, tanto ão que você confunde. Um dos próprios filhos, ele se autoproclamou rei, mas o rei era Salomão.
Davi escolheu Salomão, quer dizer, Davi não, né? Deus escolheu Salomão. Davi fez apenas o que Deus, né? Cumpriu o que Deus queria. E por quê? Porque foi embora Davi, realmente o rei que a gente temia, o rei que realmente a gente sabia que podia destruir qualquer um, porque Deus era com ele. Então, por isso esse comparativo, que os mais fracos serão como Davi. Tem até aquela canção, né? Onde o próprio rei, naquela época ainda era o rei Saul, né? Se irritava, né? Davi matou 1000, Davi matou 10.000, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. 10.000, né? Então ali irritava de uma forma ele, que ele queria até matar Davi. Como tentou por várias vezes. A força principal de Davi era a força de guerra, né? Era a força de combate. Estratégia que tinha. Ele realmente sabia o que era uma batalha e sabia o que era vencer uma batalha. Então, quando se fala aqui na força de Davi, entende-se, né, até mesmo pelo contexto, né? Porque a gente leu os versículos atrás que falou que os inimigos de Israel iam ser derrotados, né? Aqueles que fizeram cerco contra Israel serão derrotados, e exatamente através da força de Davi, né? A força de guerra, a força de combate, a estratégia de batalha, né? E o Senhor dando força aqui, né? Dando força, até o mais fraco será como Davi. Extraordinário, né? Verdade. E versículo 9, né, só fechando essa primeira parte, diz, né, que naquele dia, né, só fechando todo, né, essa primeira parte, naquele dia tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Então é Deus que vai, né, ali usar o povo que vai atacar as nações. Note, né, que atacarem Jerusalém, não é que me atacarem, é atacar Jerusalém, porque para atacar Deus está meio complicado, né? Infelizmente tem gente que acha que pode, mas não vai chegar. E do versículo 10 até o 14, meus irmãos, aqui a gente vê também a questão para frente, não escatológica, pelo menos assim, eu acredito aqui, tem alguns comentaristas que falam um pouco diferenciado, mas eu não, lendo o texto, eu não vi, pelo menos não sei se vocês vão concordar comigo aqui, como não falar sobre o sofrimento do Messias. Eu não vi diferente. Não tem como olhar para esse texto e ver outra coisa. Mas pior que tem, você lendo os comentários, eles falam que fala um negócio que você não entende, vocês como nada a ver. Mas vocês vão bem. Então vamos ler. Primeiro a gente vai ler, depois a gente conversa. Então diz assim, do 10 ao 14. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e plantearão, e se lembrarão, lamentarão por ele como quem chora a perda de um único filho. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia muitos plantearão Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimon, no vale de Meguido. Toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres plantearão. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Então aqui a gente vê o pranto, né, que vai se derramar. O lamento do povo de Israel aqui realmente que a gente pode trazer para a questão histórica, porque aconteceu, que muitos ali se converteram depois que realmente viram a morte do Messias, viram a morte de Jesus Cristo ali, eles desceu, mas derramarei toda sobre a família de Davi. A única coisa que eu vejo que os teólogos podem ligar escatologicamente, né, tendo o cerne do capítulo, juntando o cerne do capítulo, né, eu poderia dizer o seguinte, que
naquele dia, nos últimos dias, ou naquele dia, né? É como se Israel caísse na real. Porque até hoje Israel está esperando o Messias. E aqui o versículo 10 ele diz assim, olha, eles olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão, como quem pranteia por o seu único filho. Então seria a única forma, né, de trazer essa parte para uma escatologia, seria justamente lá no fim dos tempos, Israel compreender que, olha, aquele Jesus pregado pelos cristãos, aquele Jesus que realmente nós transpassamos, nós matamos ele lá, nós escolhemos ele em vez de Barrabás, aquele era o Messias e a gente estava esperando por outro. A gente estava até hoje esperando por outro. Era aquele ali o Messias. Né? Então a única ligação que eu entendo que eu posso fazer aqui com a escatologia seria essa. Né? Tirando isso aqui, não tem como. Né? O próprio versículo ele deixa claro que ele está falando de Jesus Cristo, da morte de Jesus, né? Como único filho, do choro. Né? Realmente, o senhor falando sobre essa questão daí, tem a questão de, digamos, tem a ver, evidentemente. Eu acho que a gente pode juntar esses dois aqui, porque aqui fala primeiramente do que aconteceu e do que vai acontecer. Então realmente, e até seria realmente, se a gente notar bem, sair da lógica do contexto anterior, do texto anterior, falar que isso foi apenas ligado naquele dia, quando Jesus foi crucificado. Seria meio que lógico, quando o próprio versículo 11 diz naquele dia. E como a gente falou agora, que quando se fala naquele dia, a gente já se remete à questão escatológica. Então aqui a gente pode colocar a questão histórica e a questão escatológica. Qual é a questão histórica? É a questão que eles vão se lembrar do sacrifício de Jesus, da morte de Cristo na cruz, do Calvário, né? Ali naquele caminho do Gólgota, todo o seu sofrimento. Então, a questão histórica é essa, que eles vão se lembrar do sacrifício mesmo, que realmente, como disse o pastor, poxa, aquele Cristo o Messias que os crentes pregavam, que o cristão pregava, que o apóstolo Paulo pregava ali, realmente existia, era ele mesmo. Olha aí. Não é que realmente era verdade. E aqui, né, como a própria, não é o próprio nomezinho como que se chama isso aqui, esqueci. Textos, a própria epígrafe fala, né, que o povo de Jerusalém se arrepende. Então realmente a gente percebe, né, que é uma questão também aqui escatológica, que eles vão olhar ali para o Messias, para Jesus vitorioso, Jesus realmente que venceu, Jesus realmente que vem, né? Como diz o Apocalipse, né? Seu cavalo de ponência, né? Ali como realmente como o Salvador, não, ele já foi Salvador, né? Como o juiz, né? Que Jesus é Salvador hoje, tá, pessoal? Hoje, quando ele voltar, ele vai ser apenas juiz, porque os seus já vai ter sido, né? Indo para ele já, acabou-se. Quando ele voltar, ele vai ser apenas juiz. Então, eles vão enxergar ali o Jesus realmente Deus. O Jesus que dizia, olha, foi-me dado toda a autoridade na terra. Eles vão enxergar aquele Jesus que tanto ele, o próprio Jesus pregou tanto sobre ele, que ele era Deus, né? E a gente não creu. E eles vão se olhar e se arrepender, né? Como dizem, vão se arrepender com uma enorme amargura, né? Como quem chora a morte do primogênito. Por que morte do primogênito, meus irmãos? Principalmente essa é uma questão histórica no Oriente Médio ali, né? Na nação de Israel. O primogênito, ele era o filho esperado, mais esperado. Era o filho que realmente era o que foi trabalhado, né? O que foi realmente calculado pela família. Então, quando o primogênito, que era o que ia assumir o lugar do pai, né? Que era que realmente ia assumir os negócios, tudo, morria, podia ter mais 30 filhos.
Né? Podia ter mais 30. É o herdeiro legítimo. Justamente, digamos assim, o herdeiro realmente que está na linha sucessória, o primeiro. Então essa questão do filho primogênito, principalmente para a nação de Israel, é de suma importância. Então quando o profeta coloca aqui, né, faz essa comparação, a amargura dele vai ser tão grande como quem chora pelo primogênito, né? Pelo seu primogênito, né? Como que quem perde um único filho, um filho único, né? Primeiro ele fala sobre o único filho, depois ele fala sobre o seu primogênito. Claro, a gente não pode deixar de fazer a alusão à questão, não é o filho único, né? Que a gente sabe, meus irmãos, que as pessoas às vezes acham que todos nós somos filhos de Deus. Não, o Filho de Deus realmente só existe um, Jesus Cristo. Né? Fomos adotados pela sua misericórdia, pela sua graça. Mas filho de Deus, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê, né? Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele ou unigênito, o único filho é a mesma coisa, né? Não morra, mas tem a vida eterna. Então, o único filho de Deus realmente, digamos, legítimo. Se você ler Romanos, você vai ver lá que o apóstolo Paulo fala sobre a adoção de filhos, né? Jamuzeiros, né? Lá, né? Varas bravas. Então, nós fomos adotados, vamos dizer assim, né? Isso, fomos enxertados na videira. Somos todos criaturas de Deus, e aqueles que crê tornou-se, né? Deu o direito, né? João 1,12, né? Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, não era filho, era apenas criação. O único filho unigênito foi Jesus Cristo. Então, só para a gente esclarecer essa questão daí, quando fala do único filho, realmente voltado à questão do Jesus aqui, o único filho. O que foi transpassado. Então, não tem como você não enxergar Jesus aqui. Então, é uma questão histórica, uma questão escatológica aqui nesse versículo. Porque ia faltar uma incoerência da gente se a gente apenas ficasse na questão histórica. Então, é a questão histórica e a questão escatológica. A histórica, como a gente já falou, a questão do Gólgota, né? E assim, né? É histórica para nós hoje. Para eles aconteceu. Mas na época de Zacarias faltava 500 anos ainda para isso acontecer. Então, assim, ali para aquele tempo ali também era algo escatológico, também era algo para depois, né? Também era algo ali prenunciando, porque o nascimento de Cristo em diante é o prenúncio do fim, né? O fim começa no nascimento de Cristo até a sua volta, né? A ressurreição ali até a sua volta. Então, aqui ele está englobando tudo isso aqui, né? Então, né? Não tem quando ele fala no versículo 11, né? Como os que choraram em Hadad e Rimon, né? Isso fazendo referência à morte do rei Josias, né? No vale de Meguido ali, onde o povo se lamentou que o rei Josias é um rei muito amado, um rei muito querido, né? Pela nação, então houve um pranto muito forte, né? E quando morria um rei ruim, né? Também não ligava, ficava até muito não, né? Mas assim, como Josias era da linhagem de Davi, então digamos que 99% da linhagem de Davi foram bons reis, foram reis realmente que agradavam primeiramente a Deus, porque vinham da linhagem de Davi. Agora já, né, quando houve aquela divisão que foi o reino do norte ali, né, foi 32 reis que existiram ali, não sei, onde a gente leu lá em Osés, né, onde era rei que passava 2-3 meses e depois era assassinado, era uma coisa, né, era uma coisa séria. Mas já o reino do sul não, era um reino que continuou com a linhagem de Davi, né, naquela cisão entre Jeroboão e Roboão, né, Roboão que era o filho de Salomão, da linhagem de Davi, e Jeroboão que usurpou ali, né, que fez se rebelou ali, né, juntou o povo que já estava insatisfeito com o reinado de Roboão, né, por culpa de Roboão mesmo, né, quer dizer, por culpa mais de Salomão, né, e seus altos impostos, né. Então, incrível, interessante que Salomão diz quando escreve em provérbio, quando a nação é regida por um rei, né, bom,
toda a nação é próspera. E ele depois começou, né, a ser meio, né? Quando entrou a idolatria na vida dele, ele começou a desvirtuar os próprios conceitos dele. Escrevi uma coisa e, né, a famosa hipocrisia, né? Essa é a verdade. Faço o que eu digo, né, mas não faça o que eu faço. Então, meus irmãos, é um capítulo rápido, né? Um capítulo que bem autoexplicativo. Não tem muito que a gente ficar mastigando aqui e tal, né? A gente viu aqui que praticamente ele é todo escatológico, né? Algo que aconteceu, que foi histórico, que, né, lá atrás, como disse o pastor, aconteceu pra gente, mas que para eles ia acontecer ainda. Mas tudo aqui, esse 12 aqui, né, e daqui para frente a gente vai ler muito sobre isso, é prenúncio sobre a vinda, a morte e a volta do Messias. O profeta aqui, né, escrevendo. Então esse 12 aqui a gente, né, vê sobre o que vai, né, o futuro da nação de Deus, no povo de Deus, ali onde vai ser usada como juízo. E isso requer, como eu disse para todos nós aqui, sobre agora essa questão aqui, né, do 10 ao 14 é uma questão mais específica, para um povo mais específico, realmente para a nação, para os judeus. Aqui é realmente para os judeus, que vão olhar ali, né, muito específico. Aquele que eles transpassaram, a gente não estava lá, a gente não transpassou. Né, e quem matou o povo, né, Jesus, né, ali, digamos, foi o seu próprio povo. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, quem transpassou, como a gente ouviu aqui, ali, né, foi o povo que disse que caia seu sangue sobre nós e os nossos filhos. Então, essa questão aqui realmente é algo mais específico para o povo judeu. Eu só queria fazer um breve comentário. Eu acredito que, assim, é pertinente, porque no verso 12, né, o 13, 14, ele dá nomes ali de família, né? Aí você pode estar se perguntando, mas Davi não foi? Ele está ali, né, meus amigos, se referindo, né, aos governantes, né? Ele fala da tribo de Levi, né? Na época, aos sacerdotes. Ele citou, né, as tribos, digamos, de mais destaque, né? Mais destaque, né? Exatamente. Que realmente tinham poder, seja, né, no executivo, como no religioso em Jerusalém. Davi aqui, né, simbolizava a questão do executivo, né, do rei, né, aquela coisa. E a Levi como a questão mais religiosa, né. O sacerdote, ele vai falar de Natan lá na parte mais profética ali, né, que lembra muito, né, os fariseus ali ensinando. Então, como disse nosso irmão Jades, né, fundamentando mais o que a gente falou, que realmente é algo, uma palavra específica para os judeus, quando viram Jesus realmente glorificado, Jesus realmente vindo como um juiz. Poxa, não é que era, né? Porque, meus irmãos, naquele dia, a gente, né, na som da trombeta, uns vai ser ressuscitados, né, para a vida eterna, outra para a condenação eterna. Então, quem vai participar do juízo vai ser aqueles que não tiveram compromisso com Cristo. Porque fomos justificados, né? O crente era justificado pelo Senhor Jesus. Então ele passa da vida, né, da morte para a vida. A vida eterna aqui, né, espiritualmente falando, da vida para a vida eterna. Então, com certeza, quando ele fala aqui, quem vai plantear, quem vai aqui, com certeza é aqueles os próprios que crucificaram Jesus, né, que vão olhar para ele e vão dizer: foi esse aí que eu crucifiquei, foi esse aí que eu bati, foi esse que eu mandei bater nele, foi esse aí que... Então, porque os judeus de hoje, depois de Cristo, não viram Jesus, não vão saber, não vão... Como é que vão plantear? Né? Então, note que quem mais vai plantear aqui é quem realmente viu, né? Pelo texto nos diz aqui: eis que eles olharão a minha pessoa. Isso aqui é o próprio Jesus escrevendo aqui, né? Falando. Ele olha a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram. Então, essa parte realmente é uma questão bem específica aqui, né? Para aqueles que viveram naquela época, que participaram da morte de Jesus.
Então, meus irmãos, um capítulo bem escatológico, uma questão que a gente já colocou alguns pontos, algumas aplicações aqui no próprio texto. Então, vamos dizer, eu não separei nenhuma aplicação específica, porque o texto sim, ele é todo aplicado. O texto já é todo aplicado, então o que é que eu vou fazer invencionista aqui? Então, o famoso, o básico, meus irmãos, é lembrar, meu irmão, que vai haver um juízo. É lembrar, meu irmão, que há um Deus Todo-Poderoso. É lembrar que Jesus irá voltar, né? E que você não entre nesse aqui, né, nesse povo aqui que vai plantear, que vai chorar. Poxa, eu não ouvi aquela palavra. Eu não criei, eu ouvi, quer dizer, eu não decreto aquela palavra. Então, eu acredito que a aplicação diferenciada que eu vejo aqui, mais essa questão aqui, do 10 ao 14, para que você não entre nesse rol aqui de pessoas que vão se arrepender amargamente, né? A amargura, né, aqui vai ser tão grande deles, porque mataram o seu Salvador e não tem mais tempo para eles se arrepender, para eles realmente dizer: agora eu quero esse Jesus, agora Jesus, eu te vi que realmente tu és Deus, que o Senhor é o Salvador, nos dá a vida eterna, agora eu quero. Não vai haver mais esse tempo. Ou é agora, meu irmão, porque nesse tempo aqui, nesse dia aqui, não vai dar tempo para isso não. Jesus hoje, ele é Salvador. Nesse dia é apenas juiz. Então não tem, me perdoa, Jesus, eu quero agora, não. Então, para que você não entre aqui junto com essas pessoas, tem essa amargura tão grande de dizer: poxa, porque eu não decreto ao meu vizinho, porque eu não decreto ao meu irmão, à minha irmã, ao meu pai, à minha mãe, ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, que pregava para mim a palavra, que dizia: Jesus está voltando, e eu dizia que nada. E morreu, acabou-se, e agora eu estou percebendo que morreu, não acabou-se não, morreu é que começa. Então, a aplicação mais específica, diferenciada que eu vejo aqui é essa, meu irmão, para que você realmente não entre nesse rol dessas pessoas, mas que se arrependa hoje. O dia de se arrepender hoje, é agora. Então, você que está ouvindo, você que vai ouvir e que não tem uma aliança com Cristo, faça essa aliança. Estou dizendo para você, tem que ser numa igreja, eu tenho que... Não, mesmo, primeiramente comece a mudar de vida. Mude as atitudes erradas que você fazia. Claro, comece a visitar uma igreja, para que ali onde você se sinta, né, bem, ali você possa ficar. Aqui, congregar é bíblico, é importante. Você está no lugar, você está sendo realmente pastoreado, você está, né, naquela adoração coletiva. Então, meu irmão, mas primeiramente, antes de fazer parte de uma igreja, faça parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo não tem nada a ver com a igreja, com o corpo físico, né, com a igreja física, mas tem a ver com mudança de vida, com realmente crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ficamos por aqui, meus irmãos, se assim o Senhor permitir. Quinta-feira estaremos por aqui novamente, com o capítulo 13, né? Nosso irmão Jadson, que vai estar aqui, nos dando a honra de estar com esse capítulo 13, e vamos estar aqui, e o pastor aqui auxiliando ele. Que vocês fiquem na paz, tenham um restante de semana abençoado, buscando, adorando, pregando a sua palavra, meu irmão. Deite fora de tempo, não deixe de pregar a palavra do Senhor. Jesus está voltando, e aprove a Deus salvar por meio da sua palavra. E ele confiou, não a anjos, mas confiou a mim e a você, pregar o evangelho. Então, o pastor vai orar e vai dar a bênção apostólica, e nos despedindo por aqui. Amém, meus irmãos. Então, não deixe para se arrepender como muitos judeus vão se arrepender lá no final, né? Dizer: eita, aquele era o Cristo, e a gente não percebeu, a gente não sabia. Então, cuidado. Essa palavra escatológica sempre é uma palavra de alerta para nós. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por hoje. E você que estava assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal, curte, se
Se você está até agora assistindo, você assistiu até o final, é porque essa palavra lhe chamou a atenção, é porque esse estudo lhe chamou a atenção. Então temos estudos de outros livros aí, acompanhe as nossas listas de estudo. Temos estudo de outros livros e, se Deus permitir, vamos continuar. E você também pode dar a sua sugestão de livro, de tema, colocar aí nos comentários. Mas não se esquece de nos ajudar a continuar divulgando a palavra do Senhor, se inscrevendo nesse canal. Amém? Amém. Eu queria só terminar com um pedido, né? Para que a gente se espelhe, né, em Zacarias na questão da profecia, né? Para você profetizar, mas de forma certa. Profetizar aquilo que está aqui, que está escrito. Assim como Zacarias anunciou a segunda vinda de Cristo, você agora está incumbido de anunciar também. Nossa, o nome profecia é até difícil. Eu nem uso muito profetizar, porque uma se mistura, se empolga, quer vestir roupa de carneiro aí de. Por isso é importante. E sair. Por isso. Quer sair batendo pés que te digo, né? Profetize o que já está escrito. É mais seguro. Amém? Justamente. Amém, glória a Deus. Como ele falou o pedido, eu pensei que ele ia dar o número do Pix dele aqui. Que hoje em dia tem uma coisa assim agora, né? Tem uma galera da Pix, né? Ah, tem uma menina. Pedido aí. Aponta o celular para ele, o QR Codezinho tá É verdade. Tá sério, cada dia mais, né, a turma tá arrumando uma forma diferente de usurpar o dinheiro do povo. É incrível. Misericórdia. É por isso que não tem como a gente realmente não perceber que estamos vivendo nos últimos segundos, ou quem sabe, milésimos, meus irmãos. Então, vamos lá. Verdade. Obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. Abençoa aqueles que até o momento estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Ó Pai, ilumina as nossas mentes a cada dia, para que possamos continuar fazendo Tua vontade, continuar fazendo Teu querer. Em nome de Jesus. Ó Pai, te agradeço por esse estudo e que na próxima quinta-feira possamos estar aqui ouvindo mais de Ti, aprendendo mais de Ti, lidando com a Tua palavra dessa forma correta, dessa forma sincera, sem colocar adereços à Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, abençoa, Pai, Josefinha, que está no hospital, que ela possa ter uma boa recuperação, que ela possa vencer mais essa na vida dela, Senhor. Se assim for a Tua vontade. Abençoa Dona Rosicleide, que vem, Senhor, passando por esse momento, vem, Senhor, ali segurando as pontas, estando ali de frente de tudo que diz respeito à mãe dela. Ela vem, Senhor, ali, Pai, sustentando ali, e eu sei que o Senhor é que dá essa força para ela, Pai. O Senhor é que sustenta ela, Pai, para que ela possa estar ali conseguindo suportar essas situações, conseguindo vencer e conseguindo ali ser o apoio ali que a mãe dela tanto precisa nesse momento, Pai. Continua abençoando, continua fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.